prezados docentes da Escola Maria Pires. Esse vídeo ele tem um escopo fundamental: apresentar a vocês e orientá-los a respeito de uma determinação de resolução, da resolução SEDUC 83, de maio de 2025, alterada pela resolução SEDUC 146, de novembro de 2025, que fala do PDI, ou seja, do Plano de Desenvolvimento Individual para as escolas, agora não só as escolas de tempo integral PEI, também para as escolas de tempo parcial. Trata-se de que cada professor deverá, a partir da avaliação de desempenho, seja ela na fase diagnóstica, que acontece ao final do primeiro semestre, ou na fase somativa, na fase final, que acontece no final de novembro, dezembro, cujos resultados dessa avaliação têm que servir de norte para a elaboração e execução do PDI. Como falei para vocês, PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual. A nossa URI, ou seja, a nossa Unidade Regional Educacional, antiga DE, estabeleceu informação a nós, diretores de escola de tempo parcial, estabeleceu uma data de limite para que os diretores, recebendo o PDI de cada docente, possa enviá-los à URI para monitoramento da supervisão escolar e do setor responsável também por esse plano, ok? Então, a partir de agora, eu vou apresentar um modelo de PDI, vou comentá-lo com exemplo, um modelo de PDI em que os docentes em exercício de nossa escola poderão usá-lo como inspiração para a realização de seus planos de desenvolvimento individual. Eu preciso lembrá-los, porque eu já fiz um comunicado e já compartilhei em rede, especialmente no WhatsApp, de que esse plano ele deverá ser entregue à direção até o dia 27/4. Então, a partir de agora, eu vou apresentá-los a vocês. Prezados professores, nesse momento, passo a apresentar, então, para vocês um modelo de PDI, no qual eu farei um preenchimento de exemplo para que vocês possam compreender como que ele vai ser preenchido e como ele vai funcionar. Esta sugestão ela é da gestão da Escola Maria Pires. Eu queria dizer a vocês que procuramos elaborar um plano mais fácil, mais prático de ser preenchido, elaborado, acompanhado e monitorado, ok? Esse plano, eu vou abrir para vocês aqui, ele, ele é feito de, ele é elaborado a partir de duas folhas. Uma primeira, como eu estou mostrando lá no cursor do mouse, e uma segunda. Essa primeira aqui é uma tabela mais geral, onde nós vamos colocar, informar dados relativos à avaliação de desempenho do ano anterior. A partir desses dados, e também aqui nós vamos traçar algumas metas, vamos traçar aqui algumas datas de execução do plano, bem geral. Na segunda folha, que daqui a pouco eu vou ampliá-la, aqui nós vamos colocar as ações que pretendemos para alcançar as metas ensejadas. São duas bases, ou seja, esse plano ele está sentado sobre dois fundamentos ou duas bases. A primeira é uma base legal, que seria tendo como base a resolução SEDUC de maio de 2025, a resolução 83, alterada pela resolução 146 de novembro de 2025. E também a outra base seria esta aqui, olha, a avaliação de desempenho dos professores, a avaliação final, a de segundo semestre. Okay? Para isso, eu estou considerando aqui os resultados, os indicadores de um professor fictício. A partir desses indicadores, desse professor fictício, é que vamos preencher, ou seja, elaborar esse PDI. Eu vou ampliar, agora dar um zoom para a gente começar a preencher a tabela 1. Na tabela 1 nós temos esse formato aqui, ó. Escola Maria Pires, PDI, baseado no resultado da avaliação de desempenho de 2025, fase final somativa e não diagnóstica. As dimensões consideradas
relacionadas às competências profissionais esperadas são as constantes dos incisos de 1 a 11 do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução SEDUC 83 de 19 de 5 de 2025. Essas dimensões, elas dizem respeito à primeira dimensão, domínio do conhecimento e conteúdo. Capacidade de dominar e contextualizar o conhecimento e conteúdo. Domínio metodológico, gestão de sala de aula, liderança, comunicação clara e objetiva, clima organizacional positivo, compromisso com a aprendizagem, qualidade das aulas, apoio ao desenvolvimento, engajamento e disponibilidade e planejamento. Professores, o nosso professor fictício é o professor Alípio Martins, com esse CPF também fictício, o DI2, categoria O, e aqui tem os indicadores da avaliação de desempenho, a avaliação final do segundo semestre. Tem a presença de 99,17%, essa presença que daqui a pouco nós vamos detalhar. Tem a formação, 20% de planejamento de aula, PDA, e 80% na formação do Multiplica ou Escola de Gestão. Atingimento do bônus 2024, quando é ouro é igual a 100%. Nesse caso, esse professor não atingiu o bônus. Avaliação dos estudantes, 48%. É preciso lembrar que a avaliação dos estudantes e a avaliação do trio gestor, aqui está 100% dos estudantes, 48%. Esta avaliação, ela diz respeito às 11 dimensões presentes na resolução SEDUC 83, alterada pela resolução SEDUC 146. Aqui eu já falei das 11 dimensões. E esse professor está com farol amarelo. Então vamos agora começar a preencher, ou seja, a elaborar o PDI, o quadro 1 do PDI, ok? Vamos lá. O nosso professor, como eu falei para vocês, eu vou preencher. O nosso professor aqui é o professor Alípio. Estou preenchendo. Alípio, vou escrever aqui. Alípio Martins, CPF, também fictício, 167.253.456.88. E vamos estabelecer que o componente dele aqui, vamos estabelecer ser química, tá bom? Química. Muito bem. Nós vamos preencher o primeiro quadro geral, tá? Então, nós vimos que esse professor, agora eu vou pegar os dados deste quadro e vou lançar na tabela do PDI. Então, nós temos aqui, ó, presença dele 99,17%. Então, a presença 99,17%. Formação, vamos à informação. Formação dele, 98%. Eu vou preencher 98%. Atingimento do bônus, nós vimos que o atingimento do bônus ele não teve, foi zero. Então, eu vou colocar 0%. Nós não temos ainda o bônus de 2025, o percentual de nossa escola. Avaliação dos estudantes. A avaliação dos estudantes ela foi de 48%. Então, aqui, 48%. E a avaliação do trio gestor, como nós vimos aqui, ela foi de 100%. 100%. E nós temos a informação que o farol desse professor, o farol é amarelo. Então vamos colocar o X no farol amarelo. Muito bem. Agora, vamos estabelecer as metas que nós queremos. As metas, ok? As ações. A ação, eu não vou colocar nessa folha, a ação eu vou colocar na folha 2, na próxima. O nível de prioridade, se essa presença aqui, ela tem um nível de prioridade baixo, que seria 1, médio 2 ou alto 3. E depois o período de execução, de quando a quando. Tá? Então vamos começar pela meta. A meta que desejamos agora, que ela está 99,17, a meta que nós desejamos, 100%. Então nós vamos ter que pensar em ações para atingir essa meta. A formação também está 98%, nós desejamos atingir 100% das ações de formação. O bônus também nós desejamos atingir 100%, seria a meta ouro. Vamos colocar 100%, meta ouro. Avaliação dos estudantes, vamos colocar que para essa primeira fase diagnóstica, vamos tentar dobrar para 80%. Então tem que pensar ações que vão desencadear em 80%. E a avaliação do trio gestor, manter, porque a gente pode, olha, meta 100% de avanço esperado ou manter, no caso aqui, manter 100%. E a ideia é a gente passar do farol amarelo para o farol
verde. Então, eu vou copiar e vou colar o farol verde. A ideia é avançar ao farol verde, tá? Agora, a presença, o nível de prioridade é alto. A presença não tem como colocar prioridade baixa, então alto, 3, ok? A formação, o nível de prioridade. Aqui a gente pode, quando fala, a gente vai comparar com o nível, a presença ela tem que ser prioritária. Vamos colocar a formação, ela é importante, mas ela vai ser trabalhada num passo posterior, porque há mais tempo de fazer o trabalho de formação. Vamos colocar o nível 2 que é médio. Aqui a gente está pensando a longo prazo. O bônus, como bônus, a bonificação, o professor terá o ano todo para trabalhar. Neste momento que vai ter a avaliação diagnóstica, que ocorrerá até final de junho, vamos colocar o bônus como prioridade 1 para esse momento que é baixo. Nós vamos trabalhar, mas ao longo do ano. A avaliação do estudante, ela tem um nível de prioridade alta, então 3. E a avaliação do trio gestor, vamos colocar 2, porque há uma boa avaliação do trio gestor, então não vamos dar tanta prioridade neste momento do ano para essa avaliação, vamos colocar 2. Aqui nós não precisamos colocar que o farol nós já determinamos aqui verde, então seria verde, tá? Muito bem. Período de execução da presença. Execução nós vamos colocar 2 de maio a 18 de 12. Porque nós temos que estar todo momento, tendo atenção à assiduidade do professor, ao preenchimento do diário de classe, está aqui, ó, ao ATPC e à formação de fato multiplica. Então tem que ser todo ano. Agora aqui a formação, novamente aqui, ó, 20% de PDA, que seria planejamento de áudio, 30% de multiplica. Aqui nós vamos colocar em dois momentos. 2, 5 a 30 do 6, primeiro momento, e depois nós vamos colocar 22 do 7 a 18 do 12, ok? Vamos agora ao atingimento do bônus. O bônus, a gente tem que pensar em 2 de maio a 30 do 10. Por quê? Porque o SARESP está previsto para novembro e dezembro. Então, nós teríamos por volta de 5 meses para trabalhar com estudantes a fim de atingimento do SARESP, além do que já foi trabalhado até abril. A avaliação dos estudantes, nós temos dois momentos do diagnóstico, 2 do 5 a 36, talvez um pouquinho antes, e, e 22 do 7, quando retornamos ao segundo semestre, a 30 do 12, ou um pouquinho antes, quando os estudantes fazem uma avaliação. Deveriam fazer a avaliação talvez no início de dezembro. E a avaliação do trio gestor também, dois momentos, 2 do 5 a 30, dentro desse período, 30 do 6, e 22 e 22 do 7, quando inicia o segundo semestre, a 30 do 12. Okay? Aqui é o quadro bem geral. O que nós vamos fazer agora na folha 2? Baseado nestas informações, nós vamos determinar as ações para cada indicador. Então vamos para o quadro 2. Então nós temos aqui a dimensão avaliada, ou o indicador avaliado, tá? As ações para esse indicador ou para essa dimensão. Eu vou alterar aqui, eu vou colocar aqui indicadores. Indicadores de avaliação, tá? Então aqui para presença, qual que é a ação? Eu sugiro que a gente trabalhe aqui 3 ações, aí vocês vão depois determinar naquilo que é mais prioritário. Então vamos lá, que é verbo estar presente regularmente para o exercício da docência, minimizando, minimizando ao máximo as ausências, porque elas podem ocorrer numa necessidade, numa urgência. 2, preencher, que é verbo, preencher o diário de classe imediatamente após ministrar a aula em determinada turma. E 3, participar dos ATPCs, dos ATPCs e da
e da formação EFAP nos dias estabelecidos. Então, essa ação aqui, ela visa a assiduidade, diário de classe, ATPC e EFAP. Três ações. Qual o nível de prioridade dessa ação? Alto. Então, é 3. Qual que é a meta? A meta é atingir 100%. É sabido que esse determinado professor, ele atingiu, no ano de 2025, ele atingiu 98%. Voltando, tá? Não, desculpa, ele atingiu 99%, 99,17%. Período de execução, como nós já colocamos lá na folha 1, o período de execução vai de 2 do 5 a 18 do 12. Agora nós vamos, eu vou reduzir um pouco o tamanho aqui, para ficar só numa folha. Deixa eu ver se for só numa folha. Então, reduzir o tamanho aqui um pouquinho, tá? Então, vou colocar 10. Vou colocar 10 para todos. Aqui eu vou selecionar e colocar 10 para todos. 10. Então, agora vamos trabalhar com formação, ações, nível de prioridade, meta e período de execução. A formação, qual seria a formação? Primeiro, realizar o PDA, que seria o plano de aula, planejamento de aula, no prazo estipulado. 2, participar assiduamente das formações. Ok? Qual o nível de prioridade para a formação? Eu estabeleci 3, que é fundamental. Qual que é a meta? 100%. E qual o período? São 2 períodos. Do 2, do 5 a 36 e, e 22, do 7 a 18, do 12. Ok? Faltou L aqui. Realizar. Realizar. Agora vamos atingimento do bônus. Nós sabemos que o atingimento do bônus foi 0. Agora, qual que é a perspectiva aqui para atingir o bônus aqui? Primeiro, trabalhar predominantemente com os materiais digitais e o livro do estudante. Realizar simulado com questões voltadas aos Taresp. Coloquei 2 ações. Qual que é a prioridade, o nível de prioridade? Para esse momento, consideramos que a gente tem urgências, vamos considerar 1. E qual que é a ideia para atingir? A ideia é atingir 100% dos Taresp, que é a meta ouro. E qual o período? De 2, 5 a 30 do 10. Por quê? Porque depois vem de fato os Taresp. Essa prioridade ela poderá ser alterada no segundo semestre para 2 ou 3, tá? Vamos ver a avaliação dos estudantes. O professor teve a avaliação dos estudantes 48%. Para esse momento, quais seriam os objetivos para que possa atingir uma meta pelo menos de 80%? Vamos lá, vamos lá. Então, eu colocaria atender, vamos lá, primeiro, atender rigorosamente as dimensões relacionadas às competências do exercício da docência, constantes no parágrafo 3º, incisos 1 ao 11 da Resolução SEDUC 83/2025, para que os estudantes avancem em suas aprendizagens, cuidando da metodologia da gestão de sala de aula, da comunicação clara e objetiva, bem como os conceitos e
e habilidades do componente curricular para o, os anos, o ano escolar em questão. Ok? Então, é, um, é uma ação grande, né? Ok? Aí nós temos aqui o nível de prioridade, esse nível de prioridade, ele tem que ser alto, porque ele tem que se transformar em boa avaliação do estudante. Para esse primeiro semestre, para 2/5 a 30/6 e no segundo semestre 22/7 a 30/12. O professor tem que estar muito atento a, a esse processo, essa ação, para reverberar, para mudar a avaliação dos estudantes. E por fim, depois eu vou reduzir aqui, nós temos a avaliação do gestor. Qual que é a ação? Eu colocaria estar receptivo ao apoio e às orientações da equipe de gestão. Esse aqui eu acho que é o suficiente. O nível de prioridades aqui, neste momento, ele é baixo porque o professor já foi bem avaliado pela gestão e pela manutenção dos 100%. Ok? Período. São 2 períodos, porque agora vai ter avaliação de desempenho, fase diagnóstica. Período 2/5 a 30/6. E o segundo período, 22/7 a 30/12. Então, isso aqui, ó, então foi preenchido o, esse quadro. Agora falta colocar o nome do professor fictício, né? E a gente fecha esse PDI. Então, esse PDI é do professor Alípio Martins, CPF 167/253, 456, 88, e o componente curricular química, tá? Quando eu fizer, aqui eu posso reduzir um pouco o tamanho para isso aqui ficar numa única folha. Eu vou colocar aqui 10, vou colocar 10. Vou tentar reduzir uma única folha, subir um pouquinho. Vamos lá, dar uma ajeitada aqui. Ok? Bom, aqui, essa aqui. Aqui. Vamos lá, reduzir uma única folha. Não conseguimos, mas a gente pode reduzir depois para uma única folha isso aqui, tá? Bom, gente, aqui está o plano, o nosso plano, o plano de cada professor, PDI, e depois o professor salva e encaminha. Estou quase conseguindo, tá vendo? Salva e encaminha esse plano para a equipe de gestão. 6. Aí eu salvo, salvar como PDI Alípio. Prezados professores da Escola Malha Pires, este tutorial, com muita sinceridade, com muito respeito a vocês, ele tem a função de auxiliá-los na elaboração do PDI e, ao mesmo tempo que queremos auxiliá-los, queremos também facilitar o preenchimento desse plano, de modo que ele se torne uma referência das suas ações pedagógicas, das suas ações no exercício da docência. Por isso, desejo a todos os docentes da nossa unidade escolar sucesso, êxito nessa demanda e que essa demanda sirva de inspiração para um trabalho que vai avançar o trabalho profissional na melhoria da qualidade de ensino aos nossos estudantes. Muito obrigado e eu peço desculpas de antemão de qualquer desconforto gerado. Até mais.